A palavra que está no meu coração para esse dia está no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo de número 4, verso de número 4 em diante, que diz assim: E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, e junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta, e veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: Dá-me de beber, porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana: Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse: Se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com que tirar e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondendo disse: Qualquer que beber dessa água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que não mais tenha sede e não mais venha aqui tirá-la. E disse-lhe Jesus: Vai, chama o teu marido e vem cá. A mulher respondendo disse: Não tenho marido. Disse-lhe Jesus: Disseste bem, porque não tem marido. Porque tiveste 5 e o que agora tem não é teu marido. Isso disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. O texto que eu li está em João capítulo 4. Eu li do verso de número 4 até o verso de número 19, onde fala para nós a respeito do diálogo que Jesus está tendo com esta mulher que era samaritana. Observe aqui no texto, quando a Bíblia vai dizer que era necessário Jesus passar por Samaria. Olha a expressão do início desse capítulo. É necessário passar por Samaria. É óbvio que Jesus está vindo de uma outra região. O versículo diz que Jesus deixou a Judéia para ir para outra vez para Galiléia. Então, Jesus tem propósito de chegar em Galiléia, mas antes ainda de chegar na Galiléia, na cidade de Galiléia, ele vai passar por Samaria. E é óbvio que geograficamente é próximo e é necessário passar por essa cidade. Só que essa necessidade de Jesus passar por Samaria não é só pelo simplesmente o fato dele se locomover pela cidade. Ele passa pela cidade porque tem alguém ali que ele vai se encontrar. Tem alguém ali que ele quer marcar. Tem alguém ali que ele quer dialogar, que ele quer conversar. E essa mulher é a samaritana. Por isso que o texto afirma para nós dizendo que era necessário Jesus passar por Samaria. Até porque Jesus não se mexe simplesmente por se mexer. Ele não anda simplesmente por andar. Ele não caminha por coincidência. Jesus se movimenta por propósito. Por isso que o texto diz que era necessário. Não só geograficamente, mas porque Jesus queria ter um encontro com a samaritana. Ele sabia como estava o coração dessa mulher. Ele sabia como estava a alma dessa mulher. Jesus sabia a história dessa mulher, o histórico dela. Sabia dos relacionamentos anteriores que ela viveu, sabia como estava a cabeça dela mediante a tudo que ela estava vivendo. E certamente a Bíblia traz para nós um dado, que essa mulher tinha algum problema emocional, não sei se era uma carência, não sei se era uma decepção que fez com que ela vivesse assim, porque ela já teve 5 maridos e agora o cara que ela tá não é nem marido dela. Não é normal uma pessoa viver assim, mas devido a algum tipo de problema que a Bíblia oculta e não conta literalmente o que ela viveu, fez com que ela posicionasse a vida dela dessa forma.
E a verdade é que Jesus vai em Samaria porque Jesus quer dialogar com ela. É propósito dele passar por lá, é intenção dele passar por lá. Ele quer encontrar essa moça, ele quer conversar com ela, ele quer ter uma experiência com essa mulher. Ele quer ensinar para ela coisas que ela não aprendeu ainda em nada, diante de ninguém, diante de nenhum samaritano, diante de nenhuma lei que ela vivia na época. Ele quer ensinar para ela algo que é totalmente diferente de tudo que ela aprendeu até aquele momento. Até mesmo diante dos tempos que ela vivia, não era natural um judeu conversar com um samaritano, e Jesus vai mostrar para ela o amor que ele tinha pela vida dela. É necessário passar por Samaria. É propósito passar por Samaria. É vontade dele passar por Samaria, porque ele quer encontrar a mulher samaritana. Porque Jesus sempre age assim, Jesus sempre se mexe assim, Jesus sempre se movimenta por propósito. Por isso que a gente tem que aprender com Jesus a não movimentar a nossa vida pelos impulsos, a não movimentar a nossa vida simplesmente por decisões tomadas na emoção, mas caminhar mediante a um propósito, caminhar mediante a um direcionamento espiritual. Quando você caminha mediante a propósitos, você sofre menos e você se encaixa nos projetos que o próprio Deus tem preparado para você. Jesus vai passar por Samaria, porque o texto diz que era necessário passar por lá. Ele está com sede, porque ele está vindo de uma caminhada, está vindo de Judeia. Ele vai passar por Samaria. Ele vai parar num poço, um poço conhecido como Poço de Jacó, onde era natural ali os samaritanos passarem e retirarem água daquele poço para levarem para casa, para os seus afazeres, para suas necessidades. De repente, Jesus para naquele poço e fica ali esperando alguém. Vai vir uma mulher, uma samaritana, com a intenção de tirar água do poço. Jesus começa um diálogo com essa mulher dizendo: dá-me de beber. Isso aqui também é interessante, porque não é a mulher que começa conversando com Jesus. É Jesus que puxa o assunto com a mulher. Ele está no poço, a mulher vem para tirar água, e sendo judeu, culturalmente ele não deveria falar como um samaritano, porque era natural ter essa rincha entre os dois, que eu já vou te explicar. E Jesus se vira para ela, sem se preocupar com a cultura, sem se preocupar com os dogmas, sem se preocupar com a discriminação, sem se preocupar com nada. Ele olha para ela e diz: dá-me de beber. Ele começa o diálogo com ela. E ela se espanta, porque isso não era comum dentro da cultura que ela estava inserida. Só que Jesus começa um diálogo para começar a tratar da vida dessa mulher. Porque Jesus sabe que se dependesse dela para dar o primeiro passo, nunca que ela iria começar a conversar com Jesus. Só que Jesus decidiu dar o primeiro passo para conversar com essa mulher. Ele sempre faz isso. Ele sempre dá o primeiro passo. Por isso que quando você confessa Jesus como teu Senhor, às vezes você acha que é você que está aceitando a Jesus, mas na verdade ele já entregou a vida dele há muito tempo por você. Porque o primeiro passo não é seu, o primeiro passo é dele. É ele que teve interesse de restaurar o relacionamento do homem com Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus deu o primeiro passo de entregar o seu filho para morrer por nós. Jesus deu o primeiro passo para conversar com essa mulher. Porque o primeiro passo sempre é dele. É sempre inicialmente a vontade dele de se relacionar conosco, de conversar conosco, de manifestar a sua vontade, de restaurar a nossa aliança com ele. Sempre parte dele. Ele vira para essa mulher e diz para ela: dá-me de beber. É óbvio que isso vai espantá-la porque ela é samaritana, só que a expressão de Jesus é algo também a se pensar, porque Jesus está pedindo para ela algo que ela pode fazer. Por que ela pode fazer? Porque ela já estava indo no poço pegar água. Ela já estava com um cântaro. Ela poderia encher ali aquele cântaro de água e dar para Jesus. Então, o que Jesus pede para ela é algo que ela tem condição de dar. Porque guarda isso. Jesus nunca vai pedir de você aquilo que você não pode dar.
Eu vou repetir isso. Jesus nunca vai pedir de você aquilo que você não tem condições de dar. Tudo que ele te pede, tudo que ele te cobra, é algo que você pode entregar para ele. Jesus só vai pedir de você aquilo que você pode dar. E ele também não vai te dar nada além daquilo que você não pode suportar. Ele só pede o que você pode dar e ele só permite você passar por coisas que você suporta passar. Ele não cobra de nós aquilo que nós não temos e ele não exige de nós aquilo que nós não temos condições de suportar. Então, se Deus está pedindo alguma coisa para você, dá para ele, porque ele sabe que você pode dar. Não tenta arrumar jeitinho para não dar, não tenta argumentar com Jesus para dizer que não tem como, porque se ele te pediu, é porque ele sabe que você pode dar. Às vezes ele pode estar provando o teu coração, às vezes ele pode estar testando a sua fé, às vezes ele pode estar querendo te ensinar alguma coisa, às vezes ele pode estar querendo te moldar. Quando Deus pediu de Abraão Isaac, Deus não queria matar Isaac. A intenção de Deus era provar Abraão. Só que Deus pede de Abraão aquilo que ele podia dar, para que Abraão mostrasse que amava mais a Deus do que a Isaac, que amava mais o Senhor do que a própria bênção, do que a própria promessa que Deus entregou sobre ele. Então, quando Deus pede alguma coisa de você, é porque ele sabe que você já pode entregar. Então entrega, não mede esforços, não fica dizendo, se eu der, será que vai acontecer isso? Não, entrega na mão dele, porque a melhor coisa é colocar na mão de Deus. Tudo aquilo que você prende com a sua mão se acaba, tudo aquilo que você prende com a sua mão se desfaz, mas se você entregar na mão de Deus, vai dar certo. Entrega seus filhos na mão de Deus, sua família na mão de Deus, seus negócios na mão de Deus, seu trabalho na mão de Deus, teu ministério na mão de Deus. Entrega tudo nas mãos de Deus. Jesus olha para aquela mulher e ele diz, dá-me de beber. E é interessante que quando ele conversa com essa mulher, Jesus está sozinho. Está ele e a mulher no poço de Jacó. Por que ele está sozinho? Porque o texto diz para nós que os discípulos haviam ido na cidade comprar comida. Ok? Logo Jesus estava sozinho com essa mulher. Essa mulher simplesmente estava indo no poço para tirar água. Num dia comum. Num dia normal. Onde cotidianamente ela entrava naquele poço, ou ia até aquele poço para retirar água e levar para casa. Todos os dias ela poderia fazer isso e levava água para suprir as suas necessidades dentro de casa, enfim, para suas atividades. E a verdade é que naquela rotina de mais um dia ir ao poço pegar água, ela vai encontrar Jesus. Ela está num dia comum, num dia qualquer, mais um dia que ela vai ao poço retirar água, só que de repente tudo muda naquele dia, porque Jesus estava no poço. Jesus estava próximo ao poço. Jesus chega diante de uma rotina daquela mulher. Jesus chega diante de um tempo onde era totalmente comum ela ir beber água. E Jesus vai mudar a rotina daquela mulher. Ele vai mudar a história daquela mulher. Num dia comum, num dia natural, num dia normal, sem programar nada, sem dizer nada, Jesus chega e começa a mudar a história dessa moça. Às vezes os nossos maiores encontros com Jesus vêm em dias que nós não programamos nada. Às vezes um dia comum como esse, numa hora comum como essa, numa manhã comum como essa, que você sai para trabalhar, igual você deve estar saindo para trabalhar agora, uns estão levantando para estudar, outros estão saindo para fazer suas necessidades físicas, ou você está descansando e levantou para ouvir a palavra. Às vezes um dia comum, que você está fazendo as suas atividades diárias, sem programar nada, sem prescrever nada, Jesus vem no meio da nossa rotina para mudar a sua história, para mudar a sua vida. E aquele dia que parecia ser comum, agora se torna um dia especial, porque Jesus resolveu se manifestar nele e marcar o seu propósito diante desse dia. Jesus chega na rotina dessa mulher, sem hora marcada, sem dizer nada, e vai mudar a história dela. Tá ele e a mulher no poço.
Os discípulos saíram para comprar comida, Jesus ficou sozinho com aquela mulher. Às vezes tem coisas que Deus permite acontecer e acontecem para que a gente fique sozinho com Jesus. Às vezes amigos que nos deixam para que a gente fique sozinho com Jesus. Às vezes pessoas que nós amamos se afastam de nós para que a gente fique sozinho com Jesus. Às vezes nós se frustramos em algumas portas se fecham, pessoas nos abandonam, a gente vive às vezes até experiências desagradáveis e passamos a ficar sozinho com Jesus. Só que as maiores experiências que você vai viver com Jesus, você não vai viver no coletivo. As maiores experiências você vai viver quando você estiver sozinho. Os maiores encontros de você com Deus é quando você está sozinho, é quando você fecha a porta do teu quarto, é quando você dobra o joelho na tua casa, é quando você está em oração e de repente chega aquela presença, aquele vento do Espírito que sopra e começa a mudar toda a tua rotina, marcando aquele dia que parecia ser comum em um dia de experiência e de sinais e de encontro com Jesus. Jesus chega diante dessa mulher, sozinho, e começa um diálogo com ela. Perceba, não é ela que começa a conversar com Jesus, é Jesus que começa a conversar com ela. E ela se assusta. Ela diz: como pode tu, judeu, pedir água a mim, que sou samaritana? Por que ela usa essa informação? Porque ela conhece a cultura que ela está inserida. Um judeu não falava com um samaritano. Por que, pastor, que havia esse preconceito de judeu com o samaritano? O judeu não falava com o samaritano porque o samaritano ele tinha um sangue misturado. Na época das guerras, de certas invasões, de províncias que entravam em Jerusalém, em uma delas foi levado alguns estrangeiros e colocado para dentro da cidade de Samaria. E esses estrangeiros, eles se relacionaram com os judeus. E o relacionamento de estrangeiro com judeu vai nascer essas pessoas que serão chamadas como samaritanos, que na maioria das vezes moravam em Samaria, porque os estrangeiros foram levados para lá. Essa mistura do sangue judaico com o sangue estrangeiro, o judeu não enxergava isso de maneira positiva, de modo que ele via preconceito, ele discriminava. Por que ele discriminava? Porque ele dizia que o sangue não é puro. E como a promessa de Deus foi feita para Israel, foi feita para Abraão, então teria que ser legitimamente descendente de Abraão, sem nenhum tipo de mistura. Ok? Então o samaritano tinha o sangue misturado. Por causa dessa mistura, o judeu não enxergava de maneira positiva e não falava com o samaritano. Tinha um preconceito entre eles. Quando essa mulher fala sobre isso, ela diz: você vindo me pedir água? Mas você é judeu, eu sou samaritana. Ela sabe que há uma discriminação entre eles. Só que Jesus para conversar com uma mulher samaritana. Jesus está pouco preocupado com a cultura. Jesus está pouco preocupado com o preconceito que há no meio ali daquela província, daquela cidade, daquela região. Por quê? Porque Jesus está nos ensinando aqui que os homens colocam barreiras, mas Jesus coloca uma ponte. Eu repito isso. Os homens colocam barreiras, mas Jesus coloca a ponte. Enquanto os homens colocam obstáculos para que judeus e samaritanos não se falem, Jesus faz uma ponte, mostrando que ele quer dialogar com a mulher samaritana. Como é que você tem feito com as pessoas? Você tem sido uma barreira ou você tem sido uma ponte? Jesus é nosso maior exemplo de ponte, ligando essa mulher a Deus, ligando ela através do diálogo ao Senhor, mostrando para ela o caminho. A gente precisa aprender com Jesus a sermos ponte para a vida das pessoas e não barreiras. Às vezes tem pessoas que colocam tantos obstáculos que fica até difícil caminhar ao lado de Jesus. Às vezes são tantas pedras, às vezes são tantas coisas que as pessoas não encontram razão para caminhar ao lado de Cristo. E nós precisamos aprender com Jesus a sermos ponte, fazer ponte para Ele caminhar, para Ele andar conosco, para ligar as pessoas a Cristo, para ligar as pessoas a Deus. O próprio Jesus disse assim: eu sou o caminho, ou seja, Ele é o caminho que me leva ao Pai, Ele é a ponte que me leva a Deus. Jesus
mostrou para essa mulher que ele estava disposto a ser uma ponte, de ligar ela até Deus. Que você possa não ser barreira para o coração das pessoas, mas que você possa ser ponte para elas, para que através de você elas também conheçam o caminho de salvação, que é Jesus. Ela está diante de Jacó e ela vai dizer: como é que você pode me pedir água, sendo você judeu? Aí Jesus vai dizer para ela: mulher, se você soubesse quem pede água para você, e você me pedisse água, eu te daria água que você nunca mais teria sede. Olha o que o texto diz: o poço de Jacó não saciava a sede dela, mas a água de Jesus era viva, né? O texto diz o seguinte: Jesus estava querendo dizer, na verdade, para ela que se ela bebesse daquele poço, ela iria continuar a ter sede, né? Mulher, se você soubesse quem te pede água e eu te desse água, você ia tomar dessa água e nunca mais ia ter sede, porque essa água é água viva. Então ela não conhece Jesus, ela não sabe quem é Jesus. Aí Jesus diz para ela: se você beber dessa água aqui, você vai voltar a ter sede, porque esse poço aqui, ele não sacia a tua necessidade eternamente, ele dura só um momento. Então você bebe água hoje e vai beber amanhã, mas se você beber da água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Dá para perceber aqui que Jesus está oferecendo para ela algo que é eterno. Jesus diz que a água que vai jorrar nela vai jorrar para a eternidade. É uma água que sempre vai suprir a necessidade dela. Que ela poderia beber da água de Jacó, do poço de Jacó, quantas vezes for, que ela iria continuar a ter sede. Em outras palavras, Jesus estava dizendo para ela: até quando você vai viver de um momento só querendo beber desse poço? Porque não adianta beber hoje, amanhã vai ter sede de novo. Agora bebe da água que eu te der, porque essa água vai te levar para a eternidade. Jesus queria mostrar para ela que aquilo que ele carregava era maior do que a água que ela queria consumir. A água dela só durava um momento. E Jesus queria apresentar para ela a eternidade. Até quando você vai ficar vivendo de momento? Até quando você vai ficar sempre com a mesma vida? E você não consegue perceber que essa fonte, que esse poço, ele não sacia a tua sede. Aí você vai toda hora, tira a água do poço de Jacó, depois volta no outro dia com sede. Por quê? Porque essas coisas dessa terra não vão saciar a tua sede. Aí você enche a cara de maconha e a maconha não sacia você. Aí você enche a cara de cocaína e a cocaína não sacia você. Aí você enche a cara de prostituição, cada semana tá com uma mulher diferente, vive uma vida deliberada sexualmente, se relaciona com todo mundo e essas coisas não preenchem você, porque você depende de sempre ficar fazendo a mesma coisa, a mesma rotina. É como se fosse esse poço. São águas momentâneas. Mas o que Jesus quer te dar é eterno, que vai suprir todo o vazio e toda a necessidade que você tem. Porque se você beber dessa água, você nunca mais vai ter sede. Aí ela começa a perceber que Jesus estava falando algo que era verdadeiro. Porque até então, ela estava conversando com Jesus no campo carnal. Ah, Senhor, como é que o Senhor vai dizer então que a água que o Senhor tem é uma água mais profunda, é uma água eterna? É melhor do que a minha água? Os nossos pais beberam de Jacó, do poço de Jacó. Não há poço mais profundo, melhor do que esse de Jacó. Como é que você diz que tem uma fonte melhor? Aí Jesus começa a aplicar e dizer: ah, mulher, essa água aí, se você beber, você vai voltar a ter sede. Mas a água que eu te der, você nunca mais vai ter sede. Jesus, ele começa a aplicar aqui as suas explicações. Por quê? Porque até então essa mulher está no campo carnal. O que é o campo carnal? Ela está achando que Jesus está falando literalmente de água física. Só que Jesus estava num campo espiritual. Por isso que ela diz: tem algum poço melhor do que Jacó? Os nossos pais beberam nesse. Porque a visão dela era carnal. Só que a visão de Jesus era apresentar algo espiritual. E é interessante que Jesus ele vai rebaixando descendo ao nível dela, para que ela entendesse as coisas espirituais, para que ela entendesse a profundidade do que Jesus estava falando.
É interessante que Jesus, mesmo sabendo o quão raso ela estava naquele diálogo e que ela estava no campo carnal, enquanto partida ele estava no campo espiritual, ele fez questão de aplicar a sua explicação para que ela entendesse aquela conversa. Por isso que pessoas carnais não conseguem entender coisas espirituais. Aí Jesus vai lá e aplica de tal forma para que ela entenda que a fonte que ele fala não é carnal, é espiritual. Ela, oba, então peraí, você está falando então que essa água, eu nunca mais vou ter sede? Então me dá dessa água. Aí quando ela entende o que Jesus passa para ela, quando ela entende que Jesus mostrou para ela que a água que ele iria dar para ela era eterna, ela falou, eu quero essa água. Porque eu não quero ficar voltando aqui e sempre ficar bebendo da água de Jacó. Aí Jesus despertou a curiosidade dela para experimentar algo mais profundo, a eternidade. Jesus olha para ela e diz, você quer beber dessa água? Então faz o seguinte, traz teu marido aqui e vem. Aí quando você lê isso no texto, você fala, caramba, traz teu marido aqui e vem. O que que isso tem a ver com a água? O que que isso tem a ver com fonte? Qual é o sentido de Jesus falar, vai e chama teu marido? Qual é o significado para isso? Aparentemente parece até que Jesus está indo para um outro diálogo. Mas na verdade tudo está conectado ao mesmo propósito que Jesus quer trazer para essa mulher. Quando Jesus fala para ela, traz o teu marido e vem, Jesus sabia o que ele estava fazendo. A intenção dele era de gerar tratamento na vida dessa mulher. Jesus diz para ela, vai, chama teu marido e vem. Por quê? Porque não adianta Jesus apresentar algo novo para essa mulher se primeiro ele não tratasse do passado dela. Porque aí ela começa a pensar, eu não tenho marido. A pergunta de Jesus foi muito precisa e ele disse, disseste bem, mulher, porque tiveste 5 e agora o que tu tem não é seu. A pergunta de Jesus é com a intenção de tratar daquela mulher, porque Jesus quer trazer algo novo para ela, mas Jesus não pode dar da fonte da vida se primeiro não arrancar algumas coisas velhas dela, não tratar do passado dela, não tratar do coração dela. Essa mulher quer viver um novo tempo, mas não tem como viver um novo tempo de águas vivas, de águas eternas, se ela não ser tratada no seu passado. Enquanto Jesus não trata do passado dessa mulher, ela não vai conseguir viver algo novo. Por isso que a pergunta de Jesus é cirúrgica. Chama teu marido e vem. Jesus está tocando na ferida, sabe? Na ferida dela, no machucado dela. Só que Jesus não toca na ferida para machucar, para matar ela. Jesus toca na ferida para tratar dela. Que é isso que Jesus faz com a gente. Ele não toca com intenção de nos machucar. Ele não toca com intenção de nos matar. Ele toca com intenção de nos tratar. Às vezes isso é propósito dele. Tratar do nosso passado. Porque ele sabe como estava o teu coração. Ele sabe como estava a tua alma. De tantas coisas que aconteceram lá atrás, que te decepcionaram, que te feriram, que te machucou, que você veio carregando até o poço. Então ele precisa fazer você abandonar certos sentimentos, certas decepções, certas frustrações que você viveu no teu passado, para que você viva algo novo no seu presente. Talvez o teu passado esteja ferido, só que o teu futuro está intacto, porque o teu futuro está na mão de Deus. E Deus vai arrancar aquilo que machucou você para tratar do teu presente e você viver um novo tempo no seu futuro. Ele quer fazer isso. Por isso que a pergunta dele é relacionada ao passado dela, para tratar daquela mulher. E ela responde, Senhor, eu não tenho marido, Senhor. Eu não tenho. Quando ela diz não tem marido, Jesus gosta. Jesus ama a maneira como ela fala. Tanto que Jesus elogia dizendo, disseste bem, porque teve 5. E agora o que tu tem não é seu. Em outras palavras, ela está confessando a Jesus. Ela poderia ter mentido. Aí eu vou lá então, vou trazer um homem para cá, esse cara que ela estava, e trazer até o poço. Mas ela não mentiu. E ela ainda disse, realmente tu és profeta, ou seja, tu estás falando a verdade. Realmente você sabe do que está acontecendo. Não é normal uma mulher viver da forma como ela viveu. Mas ela confessou a Jesus.
a fraqueza dela, a necessidade dela. Ela confessou a Jesus: eu não tenho marido. E é somente através da confissão que você vai ser transformado. Então, se você quer passar por uma transformação, você precisa confessar os seus erros. Confessa para ele as tuas falhas, confessa para ele as tuas necessidades, confessa para ele as suas dificuldades. Por quê? Porque é através da confissão que você vai ser transformado. Eu não tenho marido. Quando ela fala isso, ela confessa. Aí Jesus vai começar a tratar da vida dela. E pensa que essa é uma mulher que o que está acontecendo na mentalidade dela, no emocional dela, não é comum. Uma mulher que teve 5 homens. Ó, e vamos parar para pensar. Se nos dias de hoje, uma pessoa que está no 6º casamento já não é uma coisa muito normal de se ver, às vezes você ainda vê alguém no 2º, no 3º, no 4º, mas no 6º casamento não é uma coisa normal, concorda? Já é estranho. Se nesse tempo que a gente vive hoje, no século XXI, não é normal você ver uma pessoa nessa quantidade toda de casamento, imagina na época de Jesus. Imagina no período de Jesus. A maneira como essa mulher devia ser discriminada, devia ser humilhada, sabe? E pior, o que comprova que essa mulher tinha algum tipo de distúrbio emocional, que ela ainda estava com um 6º homem na vida dela, que não era dela. Ou seja, esse cara tinha dono. Esse cara já tinha uma outra esposa, mas ela se relacionava com ele por algum problema emocional que a Bíblia não explica, mas de repente uma carência, de repente situações que não foram tratadas. E assim acontece na vida de muitas pessoas. Aí você tenta entrar em um outro relacionamento para suprir os relacionamentos anteriores. Aí você tenta procurar uma outra pessoa e você vai vivendo a vida inteira como amante, como amante, como amante. E vivendo como uma amante, você não consegue ser feliz. Porque você está se relacionando com a vida de alguém que já tem dono. Sabe? E cada vez mais vai se ferindo e cada vez mais vai se machucando e vai tentando resolver a sua vida de maneira errada, sempre impulsionada por uma carência, por um problema emocional, por uma necessidade de traumas que você viveu lá atrás. Como é que eu sou curado então, pastor? Com essas dores, confessa para Jesus as suas dores. Confessa para Jesus as suas feridas, como essa mulher fez. Sabe, rasga o teu coração diante dele, porque ele pode tratar da tua alma, ele pode libertar a sua vida. Não há libertação sem confissão, não há libertação sem arrependimento. Quando há arrependimento, você alcança a mudança. Jesus falou para ela: disseste bem, porque até aquele que você tem agora não é seu. Aí ela diz: vejo que és profeta. Por que ela fala isso? Porque Jesus fala a verdade. Ela realmente estava passando por isso. E tem mais, ninguém consegue esconder nada de Jesus. Não tem como se esconder de Jesus. Então, para que se esconder se ele pode tratar da tua alma? Se ele pode tratar da tua ferida? Se ele pode curar o teu coração? Não se esconda mais de Deus. Você recebe essa palavra? Então coloca nos comentários, escreve aí: eu quero da água da vida, eu quero águas eternas, eu aceito o tratamento do Senhor. Não sei, coloca alguma coisa para mostrar que essa palavra está edificando a sua alma. Eu recebo essa palavra, eu recebo o tratamento do Senhor, eu creio que Deus está no controle da minha vida, eu creio que o diabo não vai destruir as minhas emoções, o meu coração, a minha mente. Eu creio que há uma oportunidade nova para mim de vida. Sabe, que tudo não se acabou, como essa mulher que estava já no seu 6º casamento, destruída, mas Jesus chegou na vida dela para mostrar a verdade, para dizer: olha, esse é o caminho, eu quero te dar vida, chega de viver de momento, chega de viver uma vida, sabe, aqui, outra ali, aí amanhã bebe água do poço, aí volta de novo, aí você vai vivendo numa rotina de pecado que não te leva à eternidade.